Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa terceira aula de polímeros e cerâmicas. E nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre a injeção, os processos de injeção dos polímeros. Esse método de injeção, ele é altamente utilizado na indústria de polímeros, tá? E ele tem várias peculiaridades. E dentre os assuntos a serem trabalhados nessa aula, vamos tratar um pouco sobre o funcionamento de um equipamento injetor, as características dos moldes para o processo de injeção de polímeros, a aditivação dos polímeros e alguns processos de reciclagem muito utilizados, né, que são recomendados para injeção, para os processos, para os polímeros, né, de injeção. Bom, sobre o processo de injeção de polímeros, ele é muito utilizado para a obtenção de materiais com formas e aspectos mais complexos, como por exemplo, né, frascos diferenciados, garrafas diferentes, assim, aquelas garrafas diferentona, com desenho, com coisa assim diferente. Ele é muito utilizado porque ele permite, né, o uso de um molde. Então, o molde é preenchido com o material e ele é fundido, né? O material é fundido, né? E posteriormente é resfriado para a retirada dessa peça. Algumas das vantagens desse processo é que existe, né, um alto nível, né, um bom nível de plastificação, homogeneização e aproveitamento do material polimérico, porque se usa exatamente a quantidade que está dentro do molde, então não há quase refugos, né? Então, por isso esse método é tem essa grande vantagem. Aqui, né, está o desenho, né, de uma injetora, né, onde aqui são colocados os grânulos, né, ou pellets de polímeros, né, e ele vai sendo então colocado dentro dessa injetora, que parece uma extrusora, só que o formato dela é diferente, ela parece uma seringa grandona, ó, tá vendo? Ela tem um cilindro, né, injetor, um cilindro pneumático e tem um motor, tá? E daí o que que acontece aqui? Essa rosca, né, ela vai fazendo com que essa massa, ela seja comprimida como se fosse um êmbolo, né? E então a peça, ela vai sendo injetada dentro do molde. Nós temos aqui o molde, né? Deixa eu até assinalar aqui, porque eu gosto de rabiscar as coisas. Então, nós temos aqui um motor, né? Um motor com reciclo e tal. E daí nós temos também aqui essa seringona. E aqui dentro dessa seringa, né? Tipo um parafuso gigante, assim. Ele tem um barril onde vai se depositando todo o polímero ali, né, o pellet, né, que são como ele o polímero, ele é adquirido, né, pela indústria, né, no formato de pequenos, parecem bolinhas assim, pastilhas pequenas assim, que são os pellets poliméricos, né. Aí tem um forno, tá? Ela possui esse forno, né? Que vai aquecer todas esses pellets que estão aqui dentro e depois com a pressão, essa massa que está aqui, ela vai ser injetada dentro do molde. Então, olha aqui as etapas. Etapa 1, né, onde os pellets são inseridos ali dentro do êmbolo. Aí depois ela vai se movimentando e esse cilindro, essa parte aqui, ela vai aquecendo. Ela é um forno mesmo, ó. Heat é um forno, né? E daí aqui o plástico ele vai se derretendo, então vai injetando dentro do molde. Após a solidificação do produto, tá? E o resfriamento é igual bolo, né? Igual eu falei para vocês, é bolo, tá? Coloca dentro da forma, espera esfriar, né? Assa, espera esfriar e depois retira, porque senão dá caca,
né? Então, mesma coisa para o processo para os polímeros de injeção. Então, eles são obtidos por esse processo, tá? Alguns moldes são utilizados no processo de injeção, como eu falei, para obtenção desses produtos, né? Esse processo é indicado justamente quando você quer um produto diferenciado, um molde, um formato diferente, um formato especial. Então, os moldes, eles são normalmente, né, construídos já com o formato, né, da peça que se quer ali, né, a peça ele é construído em aço, né, de espessura uniforme, porque justamente para as peças saírem do mesmo tamanho, né? E por que ele é feito em aço? Porque ele vai passar por aquecimento. E daí, depois de tantos aquecimentos, ele tem que estar, né, impecável ali para o uso, né? Então, existe ali uma placa fixa e outra móvel, né? Uma placa macho e uma placa fêmea, em que a peça, né, vai ficar ali, ó, nós temos uma fixa e outra móvel, tá? E os cantos são arredondados, evitando pontos de tensão. Por quê? Normalmente, quando você tem uma peça quadrada, o que pode acontecer ali no cantinho, ali naquelas superfícies que são quadradas? Pode observar que essa peça aqui ela é toda arredondada, tá? Porque nas arestas acumula-se tensão, tá? E daí, com qualquer esforço mecânico que possa acontecer, essa peça pode, né, se quebrar e não, né? Por isso que é muito comum que as peças sejam arredondadas, tá? Aqui eu tenho um vídeo, né? Foi apresentado aqui um link de um vídeo que eu não tenho como compartilhar agora com vocês, mas vocês podem copiar todo esse endereço, né? Desde aqui em cima até aqui, e colocar lá na barra de busca do seu Google, tá? E daí coloca lá e vocês vão ver, né, um processo no mecanismo de movimentação da injetora, tá? Do molde de injeção. Bem interessante. É muito aconselhável, né, esse processo para a obtenção de peças pequenas produzidas em um molde de cavidade única, tá? Para peças maiores, normalmente elas são produzidas, né, em moldes de cavidades múltiplas, conforme a gente viu naquela figura, e diversas peças podem ser moldadas ao mesmo tempo. Essa é uma grande vantagem, né? Que é um processo assim que você pode ter vários moldes iguais e moldar várias peças ao mesmo tempo. O material fundido, ele flui por canais de alimentação, preenchendo todas as cavidades simultaneamente. Justamente porque o processo de injeção, né? Ele é um processo que é igual uma seringa. Imagine uma seringa gigante. Você vai injetar ali e daí vai ter que vai ocupar todos os espaços daquele molde. E também possui um sistema de arrefecimento acoplado, que é um sistema de solidificação, né, com resfriamento para a peça ser retirada. E também, né, para que não crie bolhas, assim, então o processo ali todo, ele é automatizado de forma que todos os espaços daquele molde sejam ocupados e não tenha nenhuma formação de bolha, para que não haja também zonas de tensão de forças ali, né, para que não haja quebra do material. E também é feita daí a extração do material injetado, né, que também após o molde, né, após a moldagem, igual eu falei, é que nem bolo. Após a moldagem, esfria e daí o material é retirado. Bom, para descrição, né? Como que eu posso descrever um processo de injeção? Primeiro, então, o molde é fechado,
tá? A dosagem é feita pela rosca que rotaciona, né? E o material a ser injetado, ele é aquecido, conforme foi explicado naquela figura. É como se fosse uma seringa grande, né? Com uma rosca, onde o material ele vai sendo injetado e simultaneamente ele é aquecido. Tá? E quando, né, o material a ser injetado é aquecido, e ele vai, então, o êmbolo vai empurrando o material para dentro do molde, tá? E quando o material está fundido, né, o plástico está fundido, ele é injetado por ação da pressão, tá? E as etapas da injeção. Então, nós temos a etapa do recalque, que é a manutenção da pressão para manter o material injetado no interior do molde até a solidificação, tá? Então, esse processo ele garante que o material fique ali, que o molde não seja expelido antes, porque com o calor, tá? Ele tenta, né, automaticamente o corpo ele vai tentar se soltar, né? E o resfriamento com o molde fechado, ele não tem pressão para solidificação da peça, justamente para que não haja expansão da peça, né? E garanta que ela vai resfriar. E daí depois a nova dosagem é iniciada na rosca e assim por diante, né? E a extração, que é a abertura do molde para retirada da forma mecânica ou, né, de forma, ela pode ser mecânica ou de forma manual. Aí depende do sistema. Se você tem um sistema automatizado para uma demanda grande, logicamente, né, às vezes esse processo é feito mecanicamente, né, dependendo do tamanho da peça, dependendo da quantidade, da demanda, né? Se não, a retirada também pode ser feita manualmente. Nesse vídeo, tem aqui também um processo, né? O processo de moldagem, que também vocês podem colocar no Google, né? E assistir ali pelo YouTube, que é onde vocês podem ver melhor esse processo, visualizar direitinho como que ele funciona, tá? Eu não posso compartilhar aqui porque por essa ferramenta não dá certo, não consigo. Aqui, essas figuras mostram, né, um processo de fabricação, tá? E também ele foi apresentado ali, né? E aqui é o processo de fabricação de garrafas, né? Aqui tem aqui é aquele molde da garrafa PET, né? Que parece um tubo de ensaio, e ele é soprado, tá? Ele é soprado e daí ele vai entrar dentro de um molde, certo? Aí dentro daquele molde ele ocupa aquela forma, né? E daí depois ela é retirada. Bom, sobre os materiais utilizados, né, na injeção dos polímeros, muitas vezes são utilizados alguns modificadores, né, de materiais poliméricos, como aditivos. Alguns aditivos, eles modificam as propriedades desse material, como, por exemplo, eles conferem rigidez ou flexibilidade, ou baixam o custo, ou o contrário, né? Também vão favorecer a estabilidade e vida útil nesse material. Alguns deles são conhecidos como auxiliadores de polimerização, como catalisadores, iniciadores e agentes de reticulação, que são aqueles agentes, né, que vão ajudar, que vão auxiliar, né, o polímero a formar os retículos, né? Auxiliares de processamento, como lubrificantes, auxiliares de fluxo e solvente. Esses lubrificantes são muito importantes, principalmente quando você tem moldes e quando você tem processos assim, onde você vai usar um molde, né? Porque ele vai garantir que não grude a tua peça ali dentro,
tá? Então, os auxiliadores de fluxo normalmente são, né, durante a injeção. E os antiestáticos, principalmente quando você quer dissipar cargas elétricas estáticas do seu processo, porque muitas vezes, né, durante a fabricação do polímero, de acordo com a agitação, o aquecimento e o próprio contato, tá? Com o injetor, com qualquer que seja o equipamento, existe transferência de cargas, porque muitos equipamentos eles têm cargas estáticas, cargas positivas ou negativas ali, depositadas ali naquele equipamento, justamente por causa do atrito, por causa de vários fatores, entendeu? E daí o que acontece? Muitas vezes, né, o polímero, ele, né, tem que ser antiestático, ele precisa, né, dissipar as cargas estáticas, principalmente para evitar que ele comece a atrair metais, enfim, né, ou outras coisas que estão por perto, né, principalmente substâncias metálicas. Alguns retardantes de chama, como é o caso, por exemplo, dos poliuretanos, né, que existem a adição de retardantes de chama para reduzir a combustibilidade, o efeito da queima, principalmente quando você tem produtos muito inflamáveis, como por exemplo o forro de PVC, né? O forro de PVC, ele é muito inflamável, né? Se você tem, por exemplo, um forro de PVC na sua casa e acontece um curto-circuito, né, num bocal de luz ali, de iluminação, é muito fácil dele pegar fogo, né? Então, muitas vezes, nesses polímeros são adicionados retardantes de chama justamente para diminuir o efeito, né, da queima, né? Reduzir o efeito da queima, né? Ou retardar a chama, a propagação da chama. E pigmentos também, tá? Redutores de pigmentos, principalmente quando você tem plásticos coloridos, né? De outras cores, assim, branco. O branco, por exemplo, tem um pigmento, né? Que você coloca que ele é muito caro, que ele é o óxido de titânio, né? Então, esse pigmento branco é aquele branco que dá o branco, 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 né? E tem o branco mais amarelado, tem um branco mais arroxeado, tem vários tons de branco. Então, se você for observar no ultravioleta, você vai ver que de perto nem todo branco é igual. Então, esses pigmentos também eles são utilizados, né? Assim como pigmentos coloridos, tá? E também pigmentos escuros, claros. Agora, qual que é a diferença, por exemplo, de um corante e de um pigmento? Tá, tem gente que confunde pigmento com corante. Corante é uma substância orgânica, uma substância natural, tá? E o pigmento, ele é inorgânico, certo? Então, é por isso que ele é colocado, ele é colocado ali junto, né, misturado para conferir a cor, né, nos plásticos, nos produtos. E também aditivos de expansão, que liberam compostos gasosos que promovem a porosidade do polímero, né, aumentando, o aumento de volume. Então, muitas vezes é necessário colocar aqueles expansores, né, para então facilitar a fabricação do produto, né, na forma que se quer, quando você utiliza um expansor. Alguns aditivos de secagem também são adicionados para a remoção de umidade absorvida pelo material polimérico. Isso é muito importante porque ela evita, né, a interferência e defeitos nas peças produzidas, como por exemplo, manchas, escamas, bolhas, né?
Tudo isso devido à presença de umidade. Então, por isso que são colocados aditivos, né, aceleradores para remoção de umidade. E também, né, o tempo de secagem varia, né, conforme o insumo. Por exemplo, estufas, secadores de ar, circulantes centrais de secagens, umidificadores também são utilizados, né, para a secagem dos resíduos. E a reciclagem primária? Bom, a reciclagem primária dos resíduos, ela compreende basicamente na reutilização e reaproveitamento de refugos da produção livre de contaminantes. Então, a reciclagem primária, ela já é feita justamente lá na fábrica para evitar, né, aquele excesso de lixo, né, aquele excesso de resíduo a ser descartado, de material que foi recém-utilizado. Tá? Então, ele é reincorporado no processo ou no processo de injeção, no processo de extrusão, enfim. No processo, ele é incorporado ali, porque ele é uma matéria que está limpa, ele não foi utilizado ainda, ele só foi reciclado, ele só foi usado uma vez, então é feita uma reciclagem primária, justamente para evitar, né, né, para diminuir a quantidade das aparas, né, porque isso aí tudo impacta nos custos da produção. Então, quanto mais resíduo você gera na tua produção, quanto mais rebarbas você tem, né, então vai aumentar o custo do teu produto, porque você está jogando coisa fora. Então, muitas vezes ele é misturado no material, né, para que não perca as propriedades que estão relacionadas à viscosidade, principalmente as propriedades físicas e químicas, né? Bom, e os termoplásticos? Os termoplásticos, eles podem ser reciclados? O que é termoplástico? Termoplástico, então, é aquela estrutura, né, o polímero, né, que ele pode ser reciclado várias vezes, né? Então, em tese, né, o termoplástico, ele pode ser reciclado, né, várias vezes. Por exemplo, grande quantidade de embalagens plásticas, né, que vão gerar grandes impactos ambientais. Então, o que é aconselhável? Separar o lixo, né? E fazer destinar para reciclagem. Isso também vai contribuir para os aspectos socioeconômicos, como, por exemplo, na qualidade de vida de muitas pessoas, né? Porque você separando o lixo, né, separando os seus resíduos já na fonte, então você vai diminuir a sua geração. Então você se força, né, a usar menos, gerar menos, tá? E isso também vai impactar na geração de renda, porque muitas pessoas, elas vivem da reciclagem, elas vivem de justamente coletar né, esses resíduos, né, o lixo que não é lixo, né, que a gente fala aqui em Curitiba, para poder então vender, né, destinar aí às recicladoras. E isso gera renda, com certeza gera emprego para muitas famílias, né? E também contribui para a conservação do meio ambiente e redução dos recursos naturais. Por quê? Justamente por causa daqueles produtos, né, daqueles polímeros que são provenientes de fontes não renováveis, né, como, por exemplo, os derivados do petróleo. A gente sabe que o petróleo, ele, né, ele vai acabar um dia, assim como, por exemplo, os polímeros naturais. Então, são fontes mais difíceis de serem renovadas. Então, por isso que vai diminuir o impacto. Então, a reciclagem, ela contribui para todos esses aspectos. E também para a substituição de matéria-prima virgem por materiais descartados, que aparentemente não têm valor na cadeia produtiva. E isso vai ajudar, né, tanto aos fabricantes, que muitas vezes incorporam as rebarbas, as sobras, né, para fazer outros produtos, né? Então, vai diminuir os custos de produção e vai aumentar, então, os lucros, né? Isso é muito importante. Bom, sobre os processos de reciclagem, né, eles podem ser reciclagem primária, que é
compreende, né, a reutilização dos plásticos, né, ou da matéria, mesmo dentro do processo de extrusão, de injeção, conforme eu havia explicado, muitas vezes sobram rebarbas, né, e para não jogar fora, porque é desperdício, né, tudo isso é dinheiro investido pela indústria, né, pela empresa, que pode ser aproveitado ali junto com o material que está sendo, né, produzido. A reciclagem secundária, que compreende a coleta de materiais utilizados para a triagem, a limpeza e o reprocessamento mecânico. Então, isso é aquilo que a gente faz, por exemplo, a gente procura, né, contribuir, fazer a nossa parte diariamente, né? Eu, por exemplo, tenho isso como hábito na minha casa. Eu separo, né? Simplesmente separo. Não tenho um coletor para cada coisa, mas eu separo o que é orgânico do que eu não vou jogar, não vou descartar, né, no lixo. E, né, a gente destina para o caminhão de coleta seletiva. Então é bem interessante. Coleta do lixo que não é lixo. Aqui em Curitiba a gente coleta lixo que não é lixo. E virou moda, né? Virou símbolo. Bom, temos também a reciclagem terciária, que são processos químicos que envolvem a quebra das cadeias, gerando monômeros de origem ou produtos petroquímicos de base, tá? Então, essa reciclagem terciária, ela já vai gerar, né? Vai gerar outros produtos, tá? E existe também a quebra das cadeias. Então, ela já é um processo bem mais a fundo do que a reciclagem primária. E a quaternária é o aproveitamento energético, tá? É o aproveitamento energético dos resíduos para incineração controlada, né, de materiais gerando calor e vapor. Um exemplo disso é os resíduos, né, com alto poder calorífico, que eles são destinados para queima em fornos de cimenteira ou siderúrgicas, justamente para aumentar a fonte de energia, né, aumentar o calor ali dentro e gerar energia, então, para essas indústrias, né? E normalmente se usa, né, alguns resíduos, né, podem ser coprocessados, como por exemplo, resíduos com óleo, com solventes, tintas, resíduos que têm poder calorífico. Daí normalmente eles são reaproveitados lá nos fornos, né, nos alto-fornos, nas siderúrgicas e nas cimenteiras. Bom, alguns símbolos, né, que a gente deve se ater quando nós vamos fazer, por exemplo, o aquecimento, né? Por exemplo, nós temos um produto, né, um plástico, todos eles possuem uma sigla, tá? Uma sigla que corresponde à sua composição química. Por exemplo, o PET, né? Ele é simbolizado pelo número 1 e todos eles possuem esse triângulo aqui, né? Triângulo no sentido horário, né? Que é aquele triângulo. É 3 R's, são os 3 R's, né? Politereftalato de etileno, né? 2, PID, polietileno de alta densidade, ele é muito utilizado assim para aterros sanitários ou revestimentos, né? Policloreto de vinila, que é o 3, é o PVC, que a gente conhece, né? Pela fabricação de cadeiras, canos, enfim. PBD, que é polietileno de baixa densidade. Polipropileno, 5, 6, poliestireno e 7, outros tipos de plástico. Aí entra vários outros, né? Mas todos eles são simbolizados de acordo com a NBR 13.230 de 1998. Então, você pode procurar essa norma lá na sua ferramenta de busca, né? Na sua biblioteca, onde você quer lá no Google, e você vai procurar e você vai encontrar todos esses símbolos, né? Com essas representações aqui.
Bom, no processo de reciclagem, também pode haver contaminações, lógico, né? Então, é por isso que é interessante nós estudarmos esse processo de reciclagem para saber também quais são as possíveis contaminações e por que nem todo plástico pode ser utilizado, né? Como reciclo, ou se ele for reciclado, muitos não podem ser utilizados como alimento, como, por exemplo, como plásticos, né? Embalagens para alimentos, tá? Então, observem, olha, nós temos aqui materiais estranhos, como, por exemplo, aço, alumínio, vidro, papel cartão, tintas, vernizes, entre outros, tá? Esses são contaminantes. Eles diminuem o valor relativo de reciclabilidade desses materiais. Lógico, né? Se você tem ali alguma coisa que vá misturar naquela massa de reciclagem ali, e pode provocar, pode, né, prejudicar a saúde das pessoas e também, né, a comprometer as propriedades químicas e mecânicas do seu material, lógico que ele não vai ser aconselhável, né? Resíduos de alimentos, por exemplo, remanescentes na embalagem pós-consumo. Por isso que quando a gente vai retirar, né, vai destinar as embalagens para reciclagem, quando você vai fazer a separação do lixo na sua casa, é aconselhável que você pelo menos tire um pouquinho, né, tire os resíduos, né? Por exemplo, comida, molho, o que tiver ali. Por quê? Porque vai fazer com que haja a proliferação de bactérias. Isso pode prejudicar tanto a saúde das pessoas que fazem a coleta e depois também podem prejudicar no processo lá, né? Sujidades adquiridas após o seu descarte. Então, muitas vezes as pessoas simplesmente jogam ali o lixo que não é lixo, separei, beleza, separei, mas ele, né, jogou em qualquer canto, ali em qualquer lugar. Muitas vezes está no barro, está na sujeira ali e vai junto, né, para a recicladora. E ele não pode ser aproveitado. Às vezes ele está invalidado de tal forma, né, que não vai dar para ser reciclado. Então vai ter que jogar fora do mesmo jeito. Então por isso que também o acondicionamento dos resíduos após a separação ali na fonte, né, quando você está separando na sua casa, também é importante, tá? Por exemplo, existem pessoas que colocam, né, o lixo, algum lixo orgânico junto. Ah, esqueci, joguei junto ali, daí contaminou, juntou, grudou ali, virou um grude, uma meleca ali, não dá para usar, né? Então, imagine, se você não vai pôr a mão naquilo ali, imagine se você vai para uma fábrica, numa recicladora, né? E tá virado numa coisa que você não sabe o que é, né? Que ninguém sabe o que é, vai ser descartado, então não adianta nada, né? Então, por isso que tem que tomar cuidado com o resíduo na hora que você vai separar, né, para fazer a reciclagem. Aqui nós temos, né, os 5 R's, né? Reduzir, reutilizar, são 5 R's, não são 3 R's. Reduzir, reutilizar, reciclar, repensar e recusar, que são as premissas, né, que preconizam, então, a prática de processo de reciclagem. Vamos lá, então, descrever basicamente, sucintamente, né, sobre cada uma delas. Reduzir. Então, já você procurar reduzir, né, o consumo de produtos que vão gerar resíduos. Tá? Que vão gerar resíduos que você não possa, por exemplo, reciclar depois, né? Então, você já vai evitar já de comprar esse tipo de coisa. Quando você tem essa atitude, tá? Você se torna o louco da embalagem, né? O doido da embalagem, igual a pessoa que tem intolerância à lactose, intolerância a glúten. Então, tudo que você compra, você olha o que tem ali. Então, você já começa a pensar o que eu vou fazer com isso aqui depois, tá? Você já reduz. Reutilizar. Então, se você tem possibilidade de reutilizar na sua casa, por exemplo, pote de sorvete,
quer coisa melhor para organizar a gaveta do que um pote de sorvete, né? Então, se você tem vários potes, no final do ano a gente compra muito sorvete, guarda, então aquilo serve para muitas coisas, né? Desde plantar flor até separar coisas dentro de gavetas, organizar armários, então aí vai da criatividade de cada um, né? Reciclar, reciclar, já, a palavra já diz tudo, né? Usa para várias coisas, né? Então, dá a destinação correta, se for o caso, para o reciclo, né? Ou dentro da sua casa mesmo, você já recicla e faz... Se bem que em casa você reutiliza, né? Reciclar é mais sobre os aspectos, assim, de você enviar mesmo, e poder destinar para reciclagem, né? Separar mesmo, né? Separe o que você não vai usar, separe o lixo, né? Daquilo que não é lixo e, né? Seja feliz, né? Repensar, né? Repensar é você repensar o consumo, né? Vou repensar o consumo, né, daquilo que eu estou usando. Então, é aquela história, né? Agora eu vou pensar, será que eu preciso disso? Né? Será que eu não preciso? Será que isso aqui vai... né? Eu penso assim, por exemplo, é mais interessante comprar, né, um suco de caixinha, porque depois eu dobro a caixinha e coloco no lixo, né, do que uma garrafa PET, né, ou uma garrafa de vidro, né? Será que não é melhor você comprar é mais caro? É mais caro às vezes, mas você vai utilizar e você vai repensar o consumo, né? Será que eu preciso mesmo disso? Será que o que tem ali dentro vai fazer bem para a minha saúde? Então parte daí, né? Desde desse pressuposto, né? Que o que tem ali não vai te fazer bem. Por exemplo, eu tenho intolerância ao glúten, eu olho tudo que eu compro. Justamente, já começo a pensar nisso, né? Então, caderno, por exemplo. Antes a gente ia comprar caderno toda hora, agora não, agora eu evito, né, ao máximo, né, repenso, consumo, uso o caderno várias vezes até acabar, né, encerrar, e daí depois a gente compra. E recusar, não serve, não quero, né? Não vou comprar, consumir esse produto. Realmente, será que esse produto ele impacta? Ele tem grande impacto no meio ambiente. Então, não quero mesmo, não quero. Eu abro mão, né? Pago mais caro em outro ou não compro justamente para reduzir o impacto. Então, isso é bem interessante. Aqui nós temos uma figura, né? Do reciclo dos produtos, né? Um novo produto, né? Começar aqui por cima. Daí nós temos uma separação, né, dos resíduos, waste collection, né? Nós temos aí uma separação do lixo que não é lixo. Aí o transporte, né? Nós temos ali a classificação, tá? O empacotamento deles, né? E depois o processo, o reprocessamento, né? E a lavagem. Então, tem todos esses, ó, e daí nós temos a reorganização. Então, o vidro, né, por exemplo, o novo produto, ele vai passar por todo esse ciclo, que é como se fosse um ciclo de vida dele, tá? Nós temos ali o ciclo de vida mesmo, nós temos que pensar em todas essa cadeia aqui de etapas, né, justamente para reduzir o consumo de resíduos. Bem, alguns produtos, né, que são obtidos por reciclagem, né, podem ser evitados, tipo assim, o aumento, né, o acúmulo de materiais plásticos, eles representam um desafio muito grande sob o ponto de vista da sua reciclagem racional, exigindo uma abordagem integrada entre os processos de transformação das matérias-primas, fabricação das embalagens e sua funcionalidade na conservação do produto. Para tanto, vamos conhecer alguns produtos que podem ser fabricados por meio da reciclagem e alguns tipos de polímeros. Olha aqui, nós temos a resina, né? O tipo de resina, o PET,
Ele é utilizado para garrafas de refrigerante, água, óleo comestível, molho para salada, antisséptico bucal, shampoo. A reciclagem, ele pode ser utilizado para fibra de carpete, tecido, vassoura, embalagem de produtos de limpeza e acessórios diversos, tá? Então ele tem reciclagem sim. O PID, né, ele é utilizado em garrafas para iogurte, suco, leite, produtos de limpeza, potes de sorvete, frascos de shampoo. Eles são reciclados, né, e podem ser reutilizados em frascos de produto de limpeza, óleo para motor, tubulação de esgoto e conduítes, que é aqueles caninhos assim, aquelas canaletas para instalações elétricas. O PVC, né, o PID é polietileno de alta densidade. PVC, né, policloreto de vinila, ele é utilizado em filmes estiráveis, berços para biscoitos, naqueles que a gente compra assim né, que vem aquelas embalagenzinhas, frascos de antisséptico bucal, shampoo, produtos de higiene pessoal e blister. O blister é aqueles de remédio. Deixa eu ver se eu tenho aqui um blister. Blister, tá? Blister, tá? Comprimidos. Mangueiras, eles podem ser reciclados, tá? E se tornar mangueiras para jardim, tubulação de esgotos, cones de tráfego, cabos, tá? O PEBD, polietileno de baixa densidade, ele é utilizado em filme encolhível, embalagem flexível para leite, iogurte, saquinhos de compras, frascos squeezable, frascos squeeze, aqueles de água assim, que tem aqueles bicos, tá? Eles podem ser reciclados e utilizados em envelopes, filmes, sacos para lixo, sacos, né? Tubulação para irrigação. O polipropileno, ele é utilizado em potes de margarina, potes de sorvete, tampas, rótulos, copos descartáveis, embalagens para biscoito, shampoo. E ele pode ser reutilizado, né, reciclado e reutilizado em caixas e cabos para bateria de carro, vassouras, escovas, funil para óleo, caixas e bandejas. O poliestireno, PS, ele é utilizado em copos descartáveis, pratos descartáveis, potes de iogurte, bandejas, embalagens para ovos e acolchoamento, né? Placas, ele pode ser reutilizado, né? Reciclado e reutilizado em placas para isolamento térmico, acessórios para escritório, bandejas, tá? E outros tipos, né? Algumas embalagens multicamada para biscoitos e salgadinhos, mamadeiras, CDs, DVDs, utilidades domésticas. Ele pode ser incorporado em madeira plástica, que é aquela madeira, uma imitação de madeira, né? É um compósito, no caso, e para reciclagem energética, que é para geração de energia, tá? E para finalizar, então, essa aula, nós vimos então um pouco sobre a injeção dos plásticos, que tem vasta aplicação na indústria de manufatura de plásticos, e o sistema é o sistema rosca-pistão, que é igual uma seringa gigante, né? E as características e aplicações dos moldes em que o material é injetável toma a forma desejada. Então, você pode obter vários frascos diferentões aí de características bem variadas pelo processo de injeção, tá? E de acordo com o molde que você vai usar, é claro. As etapas são o fechamento do molde, a dosagem, a injeção, o recálculo, o resfriamento e a extração. Nós vimos todas elas. E o processo de ativação com plastificantes, lubrificantes, estabilizadores, entre outros, permite a obtenção de plásticos com características específicas de acordo com a demanda do mercado, melhorando o seu processamento posterior. E vimos também sobre a reciclagem dos termoplásticos,
sobre os processos primários, que é aquele que se separa lá na fábrica, né, as aparas, processos secundários, terciários e quaternários, que visam a geração de energia. E também estudamos, né, um pouco sobre os 5 R's da reciclagem, né, os 5 R's, que é a reciclagem, redução, reutilização, recusa e repensar, ok? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa aula e em breve teremos mais, então, química, né, polímeros e cerâmicas, ok? Até a próxima!